Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina de Introdução de Estatística e continuando os nossos conceitos, de distribuição de probabilidade discreta. Na nossa última aula, nós falamos a respeito das definições, de função de probabilidade, dos conceitos de verificar que uma função quando uma função é de probabilidade, da função de probabilidade acumulada. E esqueci de deixar para vocês, para vocês fazerem, esses exemplos aí, ó. Então fica para vocês fazerem. Mas só para adiantar um pouquinho, nós temos ali a nossa função, lá em cima, que nós construímos. E aí você pode ver, por exemplo, no primeiro exemplo pergunta qual que é a probabilidade de ser maior do que 150 e menor ou igual a 250, Então, isso é a probabilidade de 200 mais probabilidade de 250, ok? No item B, probabilidade de ser maior ou igual a 150, menor ou igual a 250. Pode ser 150, 200, 250. Então, você soma essas probabilidades aí. Item C, probabilidade de x ser igual a maior do que 150 e menor do que 250. Nesse caso aí, só o valor 200, Então, você vai lá na tabela e pega o valor 200. No item D, olhar direto, o valor 200. E no item E, probabilidade de ser igual a 225. Existe esse valor nos possíveis valores da variável aleatória custo? Não, não tem, Então, probabilidade igual a zero. Ok? Então, só para vocês pensarem um pouquinho mais aí. Bom, um detalhezinho, que para nós terminarmos esses conteúdos, nós temos mostrado para vocês que nós temos uma variável aleatória, listamos todos os valores dessa variável aleatória e associamos as suas respectivas probabilidades, para esses valores. Então, uma vez que eu conheço qual que é a nossa variável aleatória, os seus possíveis valores, as suas probabilidades, eu posso perguntar assim, por exemplo, qual que é a média desses valores? Ou a média populacional? Qual que é a variância? Então, eu posso pensar nesses valores, específicos. E para isso, nós temos alguns conceitos, e que são extremamente importantes para nós. O primeiro conceito que nós temos é chamado de esperança matemática. A esperança matemática ela é definida como sendo o somatório dos valores que você tem, da sua variável aleatória, vezes a probabilidade do seu respectivo valor, tá bom? Então, esperança, ou valor esperado, esperança matemática ou valor esperado, também é chamado de média da variável aleatória x, tá bom? Então, para esse caso, para este exemplo que nós estamos trabalhando aí, do custo de manutenção, ó, como é que ficaria a minha esperança de x? Tá bom? Ó, então vai ficar 100 vezes 0, a sua probabilidade de 100, Então, 100 vezes a probabilidade de 100, 100 vezes 0,729, mais 150 vezes a sua probabilidade, 150 vezes 0,243, mais 200 vezes 0,027, mais 250 vezes 0,01, tá bom? Então, esse é o conceito de esperança, ou de valor médio, de uma distribuição de probabilidade. O valor da sua variável vezes a sua probabilidade e você vai somando. Esse resultado, é chamado, de variável ou de esperança matemática. Então, fazendo a conta, essa conta que nós temos aí, nós vamos chegar num valor de 115, tá bom? Então, quando você fizer essa conta, você vai chegar nesse valor. Secou aqui o meu pincel, e vai chegar no valor de 115 reais, tá bom?
Então, esse aqui seria o nosso valor para essa variável aleatória, tá bom? O que está querendo dizer esse valor? R$115, que é o valor esperado de custo de manutenção. Então, eu tenho um aparelho, apresentou defeito, eu vou levar ele para consertar. O que eu espero que aconteça de custo de manutenção? Ou, em média, o que vai acontecer? Qual que é o valor médio de manutenção? R$115. Então, essa é a interpretação que nós temos, né, para a média. Ok? Bom, diante disso, né, o outro conceito que nós temos, né, uma vez que nós temos variância, nós temos uma medida de tendência central, no caso a esperança, a média, nós também precisamos de uma medida de variabilidade, chamada de variância, né, da variável aleatória. Nesse caso, a variância ela é definida com essa expressão. Eu particularmente não gosto dessa, eu prefiro essa outra expressão de baixo, tá? Mas é a mesma coisa, que a variância ela é definida como sendo a esperança de x quadrado menos o quadrado da esperança de x. Não são a mesma coisa, são valores diferentes, tá bom? Quem que é essa esperança de x aqui, ó, que eu vou elevar ao quadrado? É o valor que nós calculamos, nós acabamos de calcular. É a esperança, tá bom? Quem que é esse valor aqui, esperança de x quadrado? Esperança de x quadrado vai ser o seguinte, ó. Na esperança de x, eu não peguei cada valor e multipliquei pela sua probabilidade. Na esperança de x quadrado, ó, eu vou fazer cada valor ao quadrado vezes a sua probabilidade. Ó, então vai ficar 100 ao quadrado vezes a sua probabilidade. Mais o segundo valor, 150. 150 ao quadrado vezes 0,243. Mais terceiro valor, 200 ao quadrado vezes 0,027. Mais terceiro valor, 250 ao quadrado vezes 0,01. Tá bom? Ó, então, o que é a diferença? Aqui eu peguei o próprio valor vezes a sua probabilidade. Aqui é a esperança de x quadrado, né? É o valor ao quadrado da variável aleatória vezes a sua probabilidade. Quando eu fizer essa conta, eu vou chegar num valor igual a 13.900. Tá bom? Então, isso aqui é minha variância? Não. Isso daqui não é a variância, tá bom? Não é a variância. O que é a minha variância? A minha variância, ó, variância de x, vai ser a esperança de x quadrado menos o quadrado da esperança de x. Tá bom? Ó? Quem que é a esperança de x quadrado? 13.900. Quem que é a esperança de x? 115. Então, eu vou fazer 115 ao quadrado. Isso daqui vai te dar um valor de 675 reais ao quadrado. O que significa 675 reais ao quadrado? Não sei. Não tem interpretação para essa unidade, 675 reais ao quadrado. Eu posso fazer o quê? Eu posso fazer, então, o desvio padrão dessa minha variável aleatória x. Como é que é definido o desvio padrão? Raiz quadrada da variância, ou seja, raiz quadrada de 675, que vai me dar um valor aproximadamente aí de 25,98 reais. Tá bom? Então, esperança, ou a média, 115 reais, desvio padrão, 25,98. Aproximadamente aí, né, 26 reais.
Então, quer dizer que em torno desse valor aqui, ó, eu vou ter uma oscilação média de R$26, tá? No custo, né, que pode ficar o conserto, né, deste aparelho, tá bom? Então, essas são as funções, né, as medidas que nós temos aí para calcular em cima de uma determinada distribuição de probabilidade, tá bom? Muito bem. Temos aí para vocês fazerem, né, outros exemplos, tá? Para vocês obter a variância, o desvio padrão, coeficiente de variação. Se eu quiser fazer o coeficiente de variação aqui desse exemplo, o que é o coeficiente de variação? É o desvio padrão dividido pela média, né? Multiplicado por 100. Então, pegaria 25,98, dividiria por 115 e multiplicaria por 100, né? Então, teria o coeficiente de variação. Tá bom? Então, fica para vocês fazerem também esse outro exemplo, né? São dois exemplos. Esse segundo exemplo ele é um pouquinho mais complicado, tá bom? Para vocês fazerem. Tá? Então, fica como exercício aí também. Esse outro exemplo, né? Para vocês treinarem, um psicólogo industrial aplicou um teste de inventário de personalidade, né, para identificar as características passivo-agressiva, e aí tem os valores aí, tá? Então, você tem que encontrar a probabilidade de cada score, encontrar a distribuição de probabilidade, fazer o gráfico da função de probabilidade. Onde que está a função de probabilidade acumulada que não precisa fazer o gráfico? Desculpa, a função precisa, tá? Não o gráfico da função de probabilidade. A função pode fazer. Tá bom? Então, aí nós terminamos, né, os conceitos, né, de variável aleatória discreta. Bom, o próximo passo seria a função, né, a função de distribuição de uma variável aleatória contínua. Mas é um conceito, né, um tanto quanto mais teórico, e nós não temos ferramentas aqui no curso de psicologia que nos ajude a entender esse conceito, tá bom? Então eu vou passar simplesmente a ideia para vocês. Como se trata de variáveis aleatórias contínuas, função de probabilidade, densidade de probabilidade, né? Ou algumas pessoas colocam como sigla, né, FDP, e não pensem em coisa errada. É uma função f de x, tá? Que depende de uma variável aleatória. Eu tenho essa função contínua e os valores dessa função, para qualquer valor de x dessa função, os valores são maiores ou iguais a zero. Por exemplo, o que isso está querendo dizer? Querendo dizer isso aqui, ó. Que eu tenho uma curva, né? Eu tenho um gráfico, por exemplo. Eu tenho uma f. E essa f, isso aqui você tem a sua função. E os valores dessa função, para qualquer valores aqui aonde que essa função está definida, é sempre maior que zero, ou seja, acima do eixo x. Tá bom? São sempre valores positivos. Além disso, outra propriedade que fala o seguinte, ó, que a área definida por f de x, no caso o eixo x, é igual a 1. O que está querendo dizer com isso? Ó? Se eu vim aqui, ó, e calcular essa área, para que essa função seja uma função de densidade de probabilidade, essa área tem que ser igual a 1. Como é que eu calculo isso? Usando uma ferramenta matemática chamada de integral. Por isso que eu falei que nós não temos ferramental nesse curso, né, para trabalhar com isso. Nós precisaríamos fazer um curso de cálculo para chegar nesse conceito de integral, tá bom? Então, juntando essas propriedades 1 e 2, isso te lembra o que lá da discreta? Probabilidade entre 0 e 1, mas aqui só tem que ser maior do que 0, tá bom? E a soma das probabilidades lá na discreta dizia que era 1. Aqui diz que
que a área limitada pela curva, pela função, é igual a 1. Tá bom? Esses dois conceitos, eles são importantes para nós. Tá? Nós não vamos usar esse conceito de integral, mas esse conceito de área e da curva ser positiva, nós vamos usar também. Além disso, se eu quiser calcular a probabilidade entre dois valores, por exemplo, dois valores A e B, eu tenho que usar o conceito de calcular uma área, né? Usar a integral para calcular uma área. Então, eu posso calcular também esse conceito, né? Por exemplo, eu tenho aqui os valores A e B. Eu quero calcular qual que é a probabilidade da minha curva estar nesse intervalo de A até B, que é essa parte em vermelha que eu estou riscando. Eu tenho que calcular também essa área. Tá bom? Então, eu calculo essa área também por integrais, né, da função que nós conhecemos. Então, se eu quero calcular a probabilidade dentro desse intervalo, né, basta eu calcular qual que é essa área que tem aqui definida. Tá bom? Então, esses conceitos, eles são importantes para nós. Da mesma forma, para uma variável aleatória contínua também, eu também tenho o conceito de esperança, é a mesma interpretação, e eu também tenho os conceitos de variâncias, que também são que vamos utilizar, né? Não vamos usar essas fórmulas para calcular, mas vamos precisar dos conceitos. É a mesma coisa que tínhamos lá na discreta, é o mesmo conceito que nós temos aqui, tá? A mesma aplicação, a média e a variância, tá bom? Então, esses são os conceitos que nos falam a respeito de uma variável aleatória discreta e o que nós precisamos para contínua, tá bom? E fica então para vocês estudarem esses conceitos aí e darem uma avaliada. No mais, esse é o que nós precisamos. Desejamos a todos bons estudos e nos vemos na nossa próxima videoaula. Até mais e um abraço.